Fala, galera do Fightcast, mais um episódio aqui na terceira temporada. Hoje eu tenho a honra de receber Gabriel Figueiró, faixa preta e professor da Dream Art. Meu amigo, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, Vitão. Obrigado pelo convite aí. Vamos bater aquele papinho legal, né? Isso aí, Gabriel. Eu queria que você começasse se apresentando. Quem é Gabriel Figueiró, nas suas palavras? Eu sou o head coach do Dream Art, eu tenho 27 anos, sou faixa preta do Fábio Gurgel. Vou fazer agora 10 anos de jiu-jitsu e estamos aí nessa caminhada aí longa, estamos só começando. É irado, você está fazendo um trabalho excelente. Tem nem como mencionar que a equipe tirou muita onda no brasileiro. Vocês estão recentes agora como equipe. Para quem não sabe, está ouvindo agora, a Dream Art agora só representa a Dream Art. Não tem mais parceria, não representa outra bandeira além da Dream Art. E eles chegaram ao brasileiro fazendo barulho. O que você pode resumir para a gente de como foram os 9 dias para você e a equipe, Gabriel? Foi muito cansativo, né? Mas foi muito bom. A gente focou bastante nesse campeonato. Tinham outros campeonatos menores, como o Sul-Americano, alguns campeonatos aqui em São Paulo, e eu decidi tirar todo mundo desses campeonatos para a gente focar bem no brasileiro. Então, o time se uniu bastante para a gente treinar 100%, todo mundo focado no brasileiro. E, cara, o resultado foi só consequência do trabalho que a gente fez aqui. Então, foi muito legal de assistir. A gente ficou em primeiro no masculino, adulto, e segundo no feminino. Faltou pouco ali, mas a gente tinha pouca quantidade de atletas no feminino ainda, então foi difícil brigar, mas foi um resultado muito bom pelo número de atletas que a gente tinha. Eu acho que a gente só tinha 8 ou 9 atletas no feminino, então era bem pouco, e a gente ainda conseguiu ficar em segundo lugar, então no geral foi show, foi bem legal. E, Gabriel, assim, dos destaques, hoje vocês têm um time muito forte de competição, todos os atletas ali são muito bons, mas a base ali de vocês, a faixa azul, a faixa roxa, onde vocês estão priorizando mais o cuidado dos atletas ali da faixa preta, não que seja diferente, mas o cara já está formado, já continua mantendo o ritmo. A base ali foi muito forte, faixa azul, a galera da faixa roxa estão muito, muito afiada assim. Na sua visão, de todos que foram campeões, qual que foi nitidamente a evolução? Que chegou lá para treinar com você via as falhas no jogo e que melhorou bastante e chegou a ser campeão nesse evento? Cara, acho que tem 3 atletas assim. Na faixa azul a gente teve 2 evoluções muito grandes, que foi o Bruno Marlon e o Gabriel Almeida. O Bruno Marlon ganhou pena, fez 7 lutas, e o Gabriel Almeida ganhou médio e ficou em terceiro no absoluto. Eles chegaram aqui, eles não tinham nenhum título expressivo ainda. Acho que ninguém da comunidade conhecia, a não ser os próximos. O Sim. Bruno, ele chegou a ter teste aqui no Dream Art de juvenil, só que tinha outras pessoas na categoria dele. E aí eu achei ele um moleque já diferenciado, e a gente tem uma parceria com um projeto de juvenis aqui de São Paulo, que é a IU, e eu falei para ele, cara, você tem potencial, tá um pouco cru ainda, vai treinar aqui, se dedica 6 meses e depois volta. E aí ele fez isso, e esse ano ele voltou para teste agora de novo. E, cara, ele sempre foi um moleque muito dedicado, e ele voltou muito melhor. E a gente fez esse trabalho nesse camp, ele conseguiu ser campeão numa das categorias mais difíceis, que é o peso pena, né? Fez 7 lutas. E o Gabriel Almeida, a mesma coisa, só que o Gabriel já está com a gente há um tempo maior. Ele começou lá no Melk, ele também não era referência, não tinha títulos grandes, não estava no alto nível ainda para brigar, mas ele fez um trabalho de base com o Melk de juvenil, e ano passado ele veio pro time aqui, a gente está trabalhando bastante. Ele até é um dos meninos que me ajuda nas aulas particulares que eu dou, então é um menino, cara, muito dedicado, trabalha, faz tudo que tem que ser feito, e colheu o resultado aí agora. Então, esse na faixa, os 2 destaques. E tem hoje o Carlos também, que é um dos maiores destaques da faixa roxa, né? Sim. E ele foi um moleque que desde o primeiro dia a gente via que ele tinha alguma coisa diferente. Ele não tinha tido suporte ainda, o treino, tá no meio da galera para evoluir o tanto que ele poderia. E ele ainda não tá no seu máximo potencial, mas ele também foi um atleta que todo mundo acha que ele já nasceu campeão,
mas ele também chegou no Dream Art sem nenhum título expressivo e, cara, ele evoluiu muito rápido. Mas o principal dele foi essa cabeça de campeão. Ele sempre foi um cara que trabalhou mais que todo mundo, quis buscar, tinha uma cabeça de ser grande e a gente só deu o suporte para ele. Então, esses foram os três assim que no período que eles tiveram no projeto e nesse brasileiro, foram os que evoluíram mais e colheram os frutos lá. Eu estava até falando com o Carlos, ele tinha batido, acho que antes de treinar na Dream Art, eu não sei se um brasileiro que já estava, mas foram 4 ou 3 brasileiros que ele bateu na trave. O último tinha sido em 2019, e teve a pandemia, não lutou, foi campeão nesse, lutou muito. A forma dele lutar, dessa vez eu acompanhei bem de perto, me lembra muito o Márcio André. Por cima ou por baixo, ele não fica esperando o momento certo para raspar a pessoa. Então, ele agarrou na calça e na manga ele sobe, ele passa, ele faz guarda, ele raspa, muito, muito, muito técnico mesmo. E, Gabriel, falando do treino, como que funciona o treino de vocês? Assim, existe, assim, uma coisa, opinião, eu queria saber, né, um interesse meu mesmo, assim, de treinar tantos campeões juntos. Como que você lida com o ego? Porque é inevitável não ter. Já tinha tido essa conversa com outros professores que teve muitos alunos bons no mesmo dojo. Como que você lida com a sua experiência de ser professor, de ter crescido ali na Aliança, sabendo lidar, vendo muitos campeões treinando? Como que você gere essa forma assim com os meninos? Realmente, cara, o ego é algo bem difícil de lidar. Eu já fui em muitas academias que tem muito campeão e era um clima pesado. Mas, por coincidência, hoje, né, eu fiz uma reunião com a galera depois do treino, com os troféus, que a galera já estava toda de volta, a gente falou um pouco do campeonato. Isso é uma coisa que eu sempre falo para eles e até para algumas pessoas de fora. Cara, o clima e a cultura que a gente está conseguindo criar de equipe, de união aqui dentro, tá muito bonito. Então, é impressionante. Eu não consigo ver nada de ego nos treinos. Tem aquele ego de o cara não querer perder, mas muitas vezes durante o treino eu vejo um cara batendo no outro e no final desse rola ele já corrige alguma coisa que o cara errou, já tenta ajudar ele e fala, pô, isso é uma coisa difícil de ver. Então, isso é uma coisa que a gente bateu na tecla desde sempre. Eu acho que vem muito do exemplo, né? O Dream começou com o Isaac, e o Isaac é um cara que está sempre disposto a ajudar todo mundo. Ele tem o ego dentro dele de querer ganhar, mas ele é um dos caras que mais apanha aqui no treino, porque ele provoca muita galera também, então a galera gosta de bater nele. E, cara, eu Mas particularmente conheço assim, o Isaac desde pequeno e ele sempre foi disso, de um cara que está ali se matando. Ele não importava para ele se ele perdia o treino, ele ganhava. Ele chegava e queria aprender como a pessoa tinha feito uma posição nele, como ele tinha que sair dessa posição. Então, acho não, tenho certeza que foi por isso que ele se tornou um campeão que ele é e passa muito essa energia para a galera, dessa competitividade ali, né? É bem, bem legal de se ver. é uma competitividade que ele tem muito saudável, porque ele briga durante o rola, mas não tem rancor nenhum, nem antes, nem depois. Ele gosta de zoar, ele ajuda muito a galera, igual você falou, ele gosta de aprender também. Então, os menos graduados que foram chegando foram vendo esse exemplo dele. Eu acho que a segunda pessoa de nome grande que veio para o projeto, preta já renomado, foi o Gáudio. E, cara, o Gáudio é inacreditável a humildade dele desde o primeiro dia. Então, acho que por ter esses exemplos, a galera que veio subindo de base, veio chegando, olhou para a gente assim que está à frente e viu, cara, essa é a maneira que o treino funciona aqui. A gente briga durante o treino, é uma guerra, mas depois é todo mundo se ajudando e os resultados estão falando por si aí, né? Eu acho que a gente está conseguindo criar essa cultura que está todo mundo crescendo junto. Então, é o ditado, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, isso é o que a gente tenta cada vez mais trazer aqui para o clima do projeto, para o clima do treino. Então não tem muito não, Vitão. Quando você vier aqui conhecer o nosso treino, você vai sentir na entrada da academia um clima diferente. Quem acompanha os stories lá no Instagram Sim. vê que na hora é uma guerra, mas cara, é todo mundo tentando se ajudar e isso daí é o que está fazendo mais diferença no nosso trabalho, com certeza. E é sempre aquela resenha que tem um fotógrafo aí que acompanha o treino de vocês, aí tira uma posição
do Isaac boa, aí tem um faixa roxa que está numa posição boa com ele, aí eles postam. É, Acho maneiro essa forma da Dream Art fazer conteúdo também, fazendo os campeões se tornarem acessíveis, né? Antigamente a gente não tinha muito isso, era muito difícil você ver um campeão mundial treinando tão de perto, a galera rumava mais para fora, Isaac, Patrick, o próprio Nicolas Almeregari optaram por ficar no Brasil, então essa galera está muito bem servida aí, e você, por ser um ótimo treinador também, que levando agora para o lado do futebol, o cara que sabe gerir o grupo ali, né? Às vezes sim. não importa se você tem muito talento, você tem que fazer eles sobressaírem na hora do jogo. Então, tipo, a gente viu que no Flamengo hoje, usando um grande exemplo, é o time que tem os melhores jogadores. O último técnico foi o que conseguiu fazer a gente conquistar tantos títulos, porque outros antes dele tinham o melhor grupo na mão, mas não conseguia gerir. Então, você é um ótimo exemplo de que sabe gerir tantos campeões em um lugar só. E, Gabriel, como é que funciona essa rotina dos atletas serem selecionados para lutar? Quais são os deveres dos atletas dentro da Dream Art? Porque, conversando com o Isaac, ele sempre me disse que os atletas têm que fazer determinadas coisas, não é só chegar lá e ficar, tem que treinar, tem que ser abdicado das coisas, não pode faltar. Como que funciona essa rotina dos atletas dentro da equipe? Tem aquelas obrigações básicas, né, que eu acho que todo atleta tem que ter, sem nem pedir, que é chegar no horário, treinar, se dedicar, e se dedicar em todas as áreas como um profissional de jiu-jitsu mesmo, né, na preparação física, na fisioterapia, cuidar do corpo, na dieta. Então, isso é uma coisa que já não precisa nem ser falada, né? Eu acho que a gente está conseguindo implementar cada vez mais isso, em eles serem profissionais, não só treinar ali aquelas 3, 4 horas no tatame, se comportar como atletas o tempo todo, 24 horas por dia. E fora isso, cara, a gente está prezando cada vez mais por esse grupo, né? Esse sentimento do cara se doar para o grupo, todo mundo num clima bom. Então, isso é o que a gente tem prezado mais nos últimos tempos, porque no início foi acontecendo muito rápido, e com a experiência a gente foi vendo que muitas vezes é mais importante isso do que trazer um ou outro atleta muito campeão, porque a gente já teve casos que não lidaram bem com o grupo e acabou não dando certo, e a gente acabou não conseguindo manter esses atletas sendo campeões, e outros que não eram tão campeões conseguiram se manter porque conseguiram criar essa atmosfera para todo mundo crescer. Então, agora a gente só trabalha com período de teste. Então, todos os atletas de base que chegam, eles chegam com, vocês vão ficar aqui 1, 2, 3 meses, e a gente vai avaliar não só o jiu-jitsu de vocês, mas como que as responsabilidades, como é a tua responsabilidade, o teu espírito de equipe. Isso tem feito a diferença aí na última galera que tem chegado, que eu acho que hoje a gente tem o melhor clima de treino e o melhor grupo que já teve no Dream Art inteiro. Verdade. E, Gabriel, você também assumiu, né, uma posição nova no Brasil, ser o head coach. Hoje você é o head coach da Dream Art, é o cara que monta os treinos, está sempre ali corrigindo, falando. Como que é essa rotina de ser professor de um time somente competitivo, que é o caso da Dream Art hoje? Você chegou a fazer algum curso, você estuda? Como que você montou todo esse teu mindset, toda essa tua metodologia? Cara, eu estudo bastante e eu me espelho muito em treinadores que tem no jiu-jitsu e principalmente fora, em outros esportes de luta, e não só de luta. E eu leio bastante, assim, dá até para ver, ele tem Tá bastante dando livro para ali. ver vários livros lá atrás. Eu acho que isso foi uma coisa que me acrescentou muito, eu ler. E eu sempre tive essa mentalidade, até antes de eu assumir, de tentar buscar conhecimento em esportes mais evoluídos, que tem mais tempo, tem mais história e tem mais estudo. Então, eu aprendi muita coisa em outros esportes. E aí eu tenho alguns espelhos dentro do jiu-jitsu também que eu gosto de ficar de olho. Eu aprendo muito também, o caso do Melk, o Guilherme Mendes, o John Danaher. Então, eu tento aprender ao máximo e
E o principal, cara, que eu tenho conseguido fazer e trazer para o time é, cara, eu adoro fazer isso, eu amo. Então, eu venho me preparando desde sempre. A gente tinha um pouquinho dessa escola na Aliança, né, que o final da carreira do atleta sempre vai ser professor. E eu acho que eu levava isso mais a sério do que outros, porque eu comecei o jiu-jitsu bem tarde. Eu comecei o jiu-jitsu com 18 anos, recreativo, e com 19 eu comecei a treinar a sério mesmo. E eu já sabia que, cara, bem próximo ali, eu ia ter que virar professor. Então, eu comecei a ajudar em aula desde a faixa branca. Então, eu passei como ajudante de muitos professores muito bons. Então, eu fui aprendendo muita coisa e eu sempre gostei. Então, foi uma coisa que foi vindo natural para mim. E aí, até assumir o Dream Art foi um processo natural, porque eu comecei ajudando o Isaac, puxando só os treinos técnicos. Então, eu ainda treinava na matriz, era atleta da matriz da Aliança, mas eu vim para o Dream Art 3 vezes por semana à tarde. Eu puxava o treino técnico, e o treino de competição era com o Isaac, era de manhã. Eu não estava envolvido ainda. E depois, quando eu peguei minha preta, eu comecei a ajudar ele a montar os treinos de competição. Aí eu comecei a treinar no Dream Art, eu comecei a puxar alguns treinos. E aí foi acontecendo esse processo natural, que todo o time estava em muita sintonia comigo, a galera estava conseguindo evoluir bem, e eu fui assumindo cada vez mais papel dentro dessa função aí, até chegar no head coach. Então, é tudo isso, mas, cara, estudar, a gente não pode parar nunca, que o esporte está sempre evoluindo, principalmente o esporte igual o nosso, que ainda é muito novo nessa área de competição, né, de profissionalização. É verdade. E a DreamArt puxando esse carro aí, tornando o jiu-jitsu mais profissional aos poucos. Ainda falta muita coisa assim para melhorar, É, mas a gente já avançou bastante. A gente já avançou bastante, foi muito legal esse trabalho de vocês. E eu queria assim uma realização pessoal sua no quesito coach. Teve alguém que você fez parte do processo para ele ser campeão, tipo assim, fora do tatame, você conversava com esse atleta, você via que ele podia melhorar, que tipo assim, quando o cara foi campeão, você se sentiu campeão também. Teve algum momento que te marcou dessa forma? então, vou ser sincero, eu acho que quase todos, hein? Porque eu acho que a maior parte do meu trabalho é fora do tatame. Então, todo dia, sem exceção, eu tenho que conversar com algum atleta fora do tatame. A gente sabe, né? É muito difícil essa rotina de treinos, e é muito moleque novo, os caras têm problema, então eu acabo virando pai, psicólogo, médico, professor, tudo junto. Então, não tem nenhum dia assim que eu passo sem conversar com eles fora do tatame, tentando manter a cabeça deles focada. Mas eu acho que aqueles casos que eu falei que foram destaques na faixa azul, o Gabriel Almeida, principalmente, teve o pesadíssimo na preta também, o Yatan, que foi um cara que ficou muito tempo parado e ele voltou. Até postei no story um vídeo hoje, ele postou no feed um vídeo dele, eu conversando com ele depois da final dele, e ali eu tava falando, cara, tá vendo, eu te falei, era isso, você tava voltando, e era uma coisa que eu batia muito na tecla sempre. E eu fazia isso com quase todos os atletas. A maioria precisa escutar isso todo dia, precisa desse apoio mental, que, cara, eu acredito que 95% é mental. Até para você conseguir fazer a parte física, você vai precisar estar com a cabeça boa, porque você não vai conseguir treinar se não tiver com a cabeça boa, você não vai conseguir se superar. Aquele dia você está quebrado, cara, eu tenho que fazer, e vai ser a cabeça que vai mandar. Então, esse apoio mental é o principal. E eu fiz até alguns cursos sobre isso agora recentemente, no último ano, que é uma coisa que eu vi que era bem importante. Inclusive, alguns desses cursos, o professor Mel que me indicou, que ele faz um trabalho legal com a molecada também nessa parte mental, e eu fiz por indicação dele. Então, acho que quase todos os atletas teve muito trabalho fora do tatame aí, para eles chegarem com a melhor cabeça possível. Irado. E, cara, ontem eu estava assistindo uma entrevista do Rodrigo Feijão no podcast do Gustavo Dantas. Ele estava analisando o brasileiro, estava falando de nível competitivo. Hoje, se você for ver
assim, na visão dele também, que particularmente eu também concordo, a faixa azul está muito, muito sinistra. Ou seja, para o cara hoje lutar e ganhar um campeonato no Brasil, seja um Open ou um brasileiro, é muito difícil. E se você colocar um faixa azul com faixa preta, você vai notar que também não tem muita diferença se amarrarem os dois de faixa preta ali, porque o nível está muito igual. Ele falou que talvez não tão num tempo distante a gente vai ver campeonatos de kimono, faixa colorida quanto faixa preta por conta do nível. Talvez o cara amarrar a mesma cor da faixa ali só para lutar. Você também vê dessa forma, desse nível, assim, os faixas azuis roxas ali, cara, tem alguns que são iguais o preta, que você vê que está até faltando competitividade para o cara continuar na faixa. Uhum. Então, eu vejo isso todo dia aqui no treino, todo dia na academia eu presencio isso. E eu acho que isso se deve muito à galera estar começando muito mais cedo. Então, tem gente que está há muito tempo fazendo jiu-jitsu. Por exemplo, tem faixas azuis que eu conheço que tem o mesmo tempo de jiu-jitsu que eu. Então, a galera está começando a treinar muito cedo e hoje em dia tem muita informação para esses moleques na internet. Então, eles conseguem aprender muita coisa e eles chegam ali no primeiro ano de adulto com muita maturidade já. A gente vê o exemplo do Mika, que é um moleque que faz o trabalho muito sério desde muito pequeno. Então, essa molecada vai começar a chegar na faixa preta muito mais cedo. E para quem respeita o tempo da IBJJF, muitas vezes o faixa azul são esses caras que estão aí com 10 anos de jiu-jitsu, mas que o sistema de graduação não permite ele passar. Então, a galera tá chegando na faixa azul com muito tempo de jiu-jitsu e eu acho que é a faixa que fica mais tempo também. Então, você vê num brasileiro, tem um faixa azul que tem 1 ano de faixa, tem um faixa azul que tem 4, 5. Então, acaba subindo muito o nível e realmente a faixa azul é uma faixa difícil de ganhar. E foi uma coisa que eu até trabalhei com os atletas aqui, que era estar sempre preparado para qualquer adversário. Porque na faixa azul você não conhece. Aparece um cara muito bom que você nunca viu antes, que você não sabe quem é, e se você entrar meio desligado, e ainda por cima é a luta mais curta do campeonato, né, que são só 6 minutos, começou atrás, você não vai conseguir voltar. Então, acho que por causa desses fatores aí, a faixa azul está muito forte, e cada vez mais você vai ver atletas do nível altíssimo na faixa azul ainda, e eu acredito que é por causa desse sistema de graduação. Se a gente conseguir mudar isso, os faixas azuis vão dar trabalho para os pretas com certeza. Sim. Teve agora no Who's Number One, né, o aluno dos Mendes lá, que é juvenil ainda, faixa azul. E ele é um exemplo que eu acho que ele deve ter 10 anos de jiu-jitsu fácil e tá brigando de igual com os faixas pretas de alto. O cara é muito duro sem kimono. O cara que ele ganhou venceu o Palo Miau, ganha campeonato sem kimono lá direto. Também fiquei impressionado com ele. Falando de nível competitivo muito alto, foi para mim, né, acompanhei de perto a final do peso galo, que foi o seu aluno, que ele pegou medalha de prata. Eu não conhecia o menino que foi campeão, mas que guerra, cara. Achei o Braddock estava sobrando do lado dele e chegou na final. O cara muito bom também foi em guerra até o final ali. O cara acabou vencendo, mas eu falei assim, meu irmão, olha o peso galo, faixa azul. Os caras estão fazendo técnica de preta, cara. Eu fiquei Isso realmente assim, também. E era um impressionado. que estava que ia ser dos favoritos para ganhar. A gente já conhecia esse moleque da final, ele tinha lutado com ele no último brasileiro, antes dele chegar no Denhart, é um moleque muito duro. E o moleque lutou certinho com ele, igual você falou, cara, com maturidade de faixa preta. Ele sabia que o Braddock é um moleque, cara, com muito ritmo, difícil de segurar. Se for soltar o jogo, vai ficar ruim. Vai E ele ficar. conseguiu dar um joguinho técnico de lapela ali, de uma guardinha mais segura e conseguiu travar o Braddock e ganhando na pontuação, cara. Eu Foi fiquei louco. olhando a luta e falei, não é possível que os caras, que os moleques já estão com essa estratégia e faz 2 pontos, igual faixa preta. Domina, deixa o tempo correr um pouquinho, mexe um pouco. Eu falei, Então, a maturidade dele foi impressionante. Foi bonito de assistir. antigamente, o atleta faixa azul falou assim: vou lutar um brasileiro. Acordava, vou lutar um brasileiro daqui a um mês. Mas não, já tem gente hoje treinando muito para ganhar o brasileiro ano que vem. Então, se você não começar a treinar de agora, vai ficar ruim. E na faixa roxa é assim. Hoje, como vocês postam um treino ali, eu vi um treino do Caboja e o Lucas Galberto.
O Caboja Aham. faz uma guarda sinistra pro Lucas Galberto, que passa bem pra caramba. Eu falei, meu irmão, e o cara tá treinando ali com faixa preta, que tá ganhando campeonato grande, a mente do cara fica muito, muito blindada. Então, acredito que um pouco do diferencial da galera de faixa colorida da Dream Art é esse mindset, assim, pô, se um cara talvez demora um pouco para passar a minha guarda, mesmo que ele passe um cara roxo, eu não vai passar. Então vai ter que ser muita guerra para o cara passar a minha guarda. Então ele chega muito forte na competição, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para eles, eles não estão treinando para ganhar um campeonato na roxa, estão treinando para ser campeão na preta. Então, eu tento impor isso na mentalidade deles, cara, que vocês têm que brigar para ganhar dos pretas. Então, eles têm muito essa mentalidade e até vira essas guerrinhas que você mencionou aí do Instagram, mas os moleques, eles estão com essa cabeça mesmo de, cara, o meu objetivo, minha meta é faixa preta. Então, a faixa roxa é só um caminho aqui, um processo. Eu não vou focar em ganhar um brasileiro na roxa. Com o Carlos também, eu falei isso. Falei, Carlos, você está treinando para ser campeão na preta. O Carlos, ele já está em outro nível na faixa roxa, só que ele não tem tempo de faixa marrom ainda, então ele nem pode pegar marrom. E eu falei com ele, cara, a gente não tá preocupado com isso. Você vai treinar todo dia como se fosse lutar de preta. Agora no Grand Slam a gente vai conseguir estrear ele de marrom, porque tem uma regra nova da JP, se você foi o último campeão do World Pro, você pode lutar na categoria de cima mesmo sem trocar de faixa. Então, como ele não pode pegar marrom ainda, ele vai lutar sem trocar de faixa, mas ele já pode lutar na categoria de cima, então vai ser um teste legal para ele. Então, eu acho que essas mudanças de regra vai começar a acontecer naturalmente para essa galera poder competir. É essencial também, porque, por exemplo, o campeão brasileiro hoje na faixa, por exemplo, o caso do Carlos, faz muito sentido ele, ano que vem, lutar de novo de roxo. Então, acho que a Federação de Abu Dhabi botou uma regra legal. Se ganhou o World Pro de roxa, ano que vem tem que lutar de marrom. Porque antigamente os caras ficavam ganhando 4 World Pro de roxa, podendo ganhar de marrom. Então, Uhum. ficava batendo nos moleques que saía da É, azul para roxo. na JP é proibido, você não pode lutar dois World Pro, então exatamente para não acontecer isso. Eu entendo a CBJJ porque eles prezam a arte marcial, né? Então, um faixa preta não é só ser campeão. Então, eles acreditam que precisa ter esse tempo de maturação para o cara chegar na faixa preta, realmente em faixa preta em todas as áreas, mas talvez pudesse ter alguma mudança de regra nesse aspecto de o cara poder competir no nível técnico que ele está, que tem a diferença da arte marcial para o esporte, né? Você Sim. falou aí há várias vezes, teve o caso do Nicolas, quando ele foi faixa roxa, no primeiro ano de roxa dele, ele ganhou o europeu peso absoluto, pan peso absoluto, brasileiro peso absoluto, e mundial ele ganhou o peso e perdeu a final para o Edwin Nadem o absoluto. Ele só tinha 6 meses de faixa, então ele tinha que ficar mais um ano obrigatoriamente, e ele teve que lutar todos os campeonatos de novo, ele ganhou tudo de A novo. motivação do cara para ganhar o mesmo campeonato, na mesma faixa. Foi isso, acho que atrapalha a evolução, né? É, Enquanto ele ia estar competindo no nível acima, ele obrigatoriamente tem que ficar ali. Então, acho que essa mudança de regra da JP de tá bom, esse cara não tem tempo ainda para ser faixa marrom na arte marcial, mas esportivamente ele é um cara faixa você marrom. vê. Eu tenho que deixar ele competir no nível que ele consegue, que ele provou que consegue, né? Um cara que ganhou o Mundial não tem que estar naquela faixa competitiva de novo. Toda a categoria não faz assim muito sentido. E, Gabriel, e falando assim do teu lado competidor, pensa em competir novamente? Como é que tá aí? Cara, por enquanto eu não penso. Desde o Grand Slam do ano passado, do Rio, que eu ganhei, eu vi muito isso, que não dá para fazer as duas coisas bem feitas. Então, quando eu foquei em competir para o Grand Slam, o grupo todo sentiu muito a minha falta durante o treino e principalmente durante o campeonato, porque se eu for competir, não tem condições de ficar dando suporte que é necessário. Igual eu estava falando, cheguei essa semana, tô morto, Vitão. Dos 7, 8 dias que eu fiquei lá no campeonato, direto, gritando para todo mundo. Se eu precisasse lutar, não tinha condição nenhuma. Porque o ano Então, passado tinha atleta seu numa área lutando e na outra área estava entrando para lutar. Então, é muito e corrido. era o dia inteiro, todos os dias,
peso absoluto, era desgastante de um nível absurdo. E aí, depois desse Grand Slam, eu já comecei a pensar sobre isso. E aí, durante esse ano, eu ainda competi em alguns campeonatos. Eu falei, cara, eu vou ter que realmente escolher um e focar nesse para fazer bem feito. Eu não gosto de fazer nada mal feito, nada mais ou menos. Então, eu tive que tomar essa decisão. E, no fundo, assim, foi uma decisão fácil. Quem me conhece sabe que eu não gostava de treinar. Não gostava de treinar pra caramba. Competir eu até gostava, mas o processo para mim era na base da disciplina. Eu colocava, cara, para eu chegar nesse campeonato bem, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu acordava todo dia, dá para contar nos dedos durante um ano o dia que eu acordava com vontade de fazer, mas eu fazia porque era o que tinha que ser feito. E eu fazia isso porque eu sabia que eu precisava ter essa experiência, passar por esse processo para evoluir, para um dia eu poder chegar, dar aula, ter um time de competição, estar à frente de um time de competição. E eu fazia isso também para criar meu nome, para a galera ver e eu ter uma oportunidade igual eu tive. Mas a oportunidade veio muito mais cedo do que eu esperava, né? Mas eu tive que abraçar e, cara, não tem um dia que eu me arrependa de ter tomado essa decisão. Tá muito legal, tô muito feliz aqui por ter optado em estar com a galera. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma sorte muito grande, que eu consigo sentir a felicidade genuína de ver meus alunos serem campeões. Então, eu não sinto falta nenhuma de eu mesmo ser campeão, porque eu choro nas derrotas deles, fico feliz na vitória. Então, praticamente estou passando isso 30 vezes durante o campeonato. Então, eu não sinto falta nenhuma. Tem gente que para de competir, chega no evento, pô, me deu vontade de lutar. Para mim, não deu nenhuma, não, Vitão. Tá tudo certo. É isso. Gabriel, quero te agradecer pelo teu tempo, cara. Sei que está na correria de dar aula, fazer planejamento, ainda mais lidando aí com o pós-campeonato, que já tem o Mundial perto, Grande Slam. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por conceder essa entrevista também. Você tem esses minutos finais aí para agradecer quem você quiser. Pô, brigadão aí, Vitão. Obrigado pelo convite. Foi um prazer bater esse papo aí. E, cara, até é isso. Eu peço pra galera aí ficar de olho no trabalho que a gente está fazendo no Dream Art, acompanhar nossos atletas. Tem muita coisa boa por vir esse ano aí ainda. Tem algumas novidades para a galera que só treina jiu-jitsu também, que não é competidor, para poder se aproximar dos nossos atletas, do nosso time. Então vai ser bem legal. Fiquei de olho. Até a próxima. Valeu, Vitão. Obrigadão, hein? Abraço.